Salve, moçada do Coque Floripa, tudo bem? Queridos, olha só, nós vamos agora para uma aula de geografia sobre a população economicamente ativa, IDH. IDH nós já conversamos um pouco na aula sobre desenvolvimento, uma aula anterior que caracterizava o desenvolvimento ou o subdesenvolvimento das nações, já falamos de IDH. Vou só passar por mais algumas questões específicas de Brasil, tudo bem? Frente 172 do PV1000, módulo 13, frente 572 do PV500, módulo 7. Tudo bem? Queridos, essa aula, neste ano, ganha uma importância ainda maior. Por quê? A questão do desemprego. O que é economicamente ativo? O que é economicamente inativo? Ou não economicamente ativo, como pode aparecer também. Como que o IBGE calcula o desemprego? Por que a taxa de desemprego esse ano está um pouco estranha comparado a outros anos diante da Covid-19? Vamos explorar isso aí? Entenderam a relevância do tema, molecada? Então, bem provável que as provas explorem essa temática. Tudo bem? Então vamos começar. Bom, primeiramente, caracterizar o que é população em idade ativa. Idade ativa, apta para o trabalho, o IBGE coloca de 15 a 65 anos. Em algumas publicações tem aparecido 14 a 65 anos. Tudo bem, turma? Então, irrelevante. Só um cuidado, porque alguns institutos, e até o IBGE, até o ano 2011, calculavam como idade ativa a partir de 10 anos de idade. O IBGE mudou essa metodologia e agora reconhece 14 anos em diante como idade ativa. Mas, professor, 17 anos, por exemplo, é uma idade que devemos estar na escola estudando, é verdade. Nós somos um país tão extenso, tão desigual, que sabemos muito bem que existem jovens nessa faixa etária já no mercado de trabalho. Seja como menor aprendiz, seja já com carteira assinada a partir dos 16 anos de idade. Tudo bem, queridos? Mas eu quero que fique bem claro. 15 a 65 anos, se analisarmos a pirâmide etária, onde os adultos começam a partir de 15 anos. Ou 14 a 65 anos, como o IBGE tem nas suas publicações. Tudo bem? Tranquilo? Idade ativa. Pois bem, na pirâmide etária está aí para vocês, a população adulta, então é a população em idade ativa. Na verdade, é a partir de 15 anos ou de 14 anos, como quer o IBGE. Não quer dizer que 65 anos a pessoa deixa de ser ativa, mas é só um recorte na nossa pirâmide etária para entendermos melhor. E já observarmos que Portugal tem um desafio, uma redução expressiva daqueles que entram na população em idade ativa. A natalidade muito baixa já reflete nesse indicador. Tudo bem? Muito bem. Agora, atençãozinha para essa tela, para você fazer os devidos apontamentos, para não cair em pegadinha. A prova da UEM, por exemplo, por algumas vezes fez pegadinha sobre essa temática. Então veja, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística define a PEA, população economicamente ativa, como a mão de obra da qual o setor produtivo pode contar, ou seja, é o número de habitantes em idade e condições físicas para exercer um ofício no mercado de trabalho. Nessa conceituação, a população economicamente ativa envolve aquilo que o IBGE classifica como população ocupada e população desocupada. Primeira pegadinha, olha só. O cara pensa, professor, população desocupada é economicamente ativa? Tá bom, eu sei que você já ouviu alguém falando, esses desocupados, como alguém que não quer fazer nada. Vamos com calma, vamos ao conceito. Então, olha lá, população economicamente ativa envolve a população ocupada e a população desocupada. Quem é a população ocupada? Quem está exercendo algum ofício neste momento, remunerado, pode ser não remunerado, por conta própria ou até como empregador. Vou explicar melhor daqui a pouco, tá? Agora, a população desocupada, muito cuidado agora. O termo se refere ao grupo de pessoas que não possuem emprego e que estão aptas a trabalhar, tendo realizado o mínimo esforço para tal. Resumidamente, quando o IBGE calcula a taxa de desemprego, ele só considera desempregado quem está procurando emprego. Vamos lá, você jovem, que nesse momento está estudando, certo? Não está procurando emprego. Então você não é um desempregado. Você também não é um desocupado. Você é economicamente inativo ou não economicamente ativo. Inativo ou não economicamente ativo.
Vamos com calma, queridos. Resgata, Grote. Resgatei. População economicamente ativa envolve os ocupados, que estão exercendo algum trabalho, e os desocupados, que estão procurando trabalho. Se você nos últimos 30 dias não procurou emprego, você não é um desempregado. Você não é uma pessoa que está desocupada neste momento. Tudo bem? Você é inativo. Você é um estudante. Tudo bem? Então, muito cuidado com essa pegadinha. A UEM botou que a população economicamente ativa envolvia os ocupados e os desocupados. Agora, desocupado não é economicamente ativo. Só é desocupado quem está mobilizando seu esforço para procurar trabalho. Tudo bem, queridos? Muito bem. Aí tá lá, ó. Neste grupo de pessoas economicamente ativas, também são consideradas pessoas desocupadas, né? Para que a metodologia do IBGE são aquelas que não têm nenhum trabalho, mas procuram, tomando providências efetivas em busca de emprego, como consulta classificados, envio de currículos, cadastro, empresa, recrutamento e outros, né? O que, lamentavelmente, agora com a Covid, né, a gente vê que as pessoas estão num grupo cada vez maior, tentando retomar seus postos de trabalho nessas filas, né? São comuns aí quando alguma empresa mobiliza, né, as pessoas em busca de trabalho. Bom, vamos lá, mais alguns conceitos bem bonitinhos que eu quero que vocês entendam, tá? Então volta lá, Grote, voltei. Quem é economicamente ativo mesmo? Bora aqui. Empregados que prestam algum serviço, eu sou empregado do COC, SEB-COC Floripa, né? Cumprindo uma jornada estipulada. Os autônomos, aí na aula de sociologia, professor Alain vai falar sobre a uberização, que é um tema que depois o tio Grega vai explorar certamente em atualidades, o Alain em sociologia, né? A uberização. As pessoas que prestam serviço para Rappi, para Uber Eats, para iFood, que seja o que for, certo? Mas as condições de trabalho são muito precárias. Se essas pessoas que ganham muito pouco se acidentam, ninguém é responsável por elas, ela mesma é responsável, né? E ganham muito pouco, então não tem uma seguridade social, a não ser que, né, registre uma pequena empresa, mas os custos disso também para quem já ganha muito pouco. Então, uma temática, uma precarização do trabalho que será discutido em sociologia com maior propriedade, tudo bem? Mas tá ali os autônomos, até o rapaz ali carregando as boias na praia mostra, né, o esforço ali. Empregadores, né, os empresários, empregadores. E agora um cuidado, turma, também pode ser considerado economicamente ativo os trabalhos não remunerados, que exercem pelo menos 15 horas semanais de trabalho, um aprendiz, um voluntário, né? Alguém que presta um serviço para uma organização beneficente, tudo bem? Ou que faz bico em troca de algum favor ou serviço sem ter dinheiro envolvido. Tudo bem, molecada? Então existe também esse grupo, né, que está exercendo um trabalho, está nesse mercado. Tudo certo? Beleza? Vamos lá então. Ó, tem os ocupados, tem alguma ocupação, já conversamos, os desempregados, que é quem procurou emprego na semana ou no mês anterior, aí, né, evidentemente depende de tudo pesquisa, e os inativos, os que não estão ocupados nem desempregados, né? Estudantes, aposentados, donas de casa e os indivíduos que deixaram de procurar emprego. Estes inativos, turma, é a diferença entre quem é economicamente ativo ou quem é inativo. Tudo bem? Ou seja, perdoe-me, a população economicamente ativa e a população em idade ativa. Vocês, estudantes, não são economicamente ativos, mas fazem parte da população em idade ativa. Então, os inativos são essa diferença entre quem trabalha, né, que é economicamente ativo, e quem faz parte da população em idade ativa. Tudo bem? Beleza? Bora lá. Bom, e aí trazendo isso para a realidade dos setores da economia, um assunto que até tem caído pouco nos vestibulares. Tá lá. O setor primário, bem fácil de gravar, molecada. Vem com o tio Grote, vamos lá. Setor primário é o que produz matéria-prima. Agricultura, pecuária e o extrativismo. Né? O extrativismo pode ser extrativismo animal, a pesca, vegetal, o corte da madeira, carvão, né? Ou mineral, ouro, ferro, por exemplo. Né? A silvicultura é um destaque também hoje, né? Na produção, cultivos aqui, por exemplo, do pinos, é um exemplo da silvicultura.
O secundário é a transformação, então primário matéria-prima, o secundário é a transformação da matéria-prima, realizada pelas indústrias e pela construção civil. Tudo bem? Então o secundário é quem transforma. Por exemplo, professor, produz matéria-prima? Não. Transforma? Tenta. Tô brincando. Transforma? Não. Ele é um prestador de serviços. Então, pense você, vai. Seu pai ou sua mãe, no que eles trabalham, produzem matéria-prima? Transformam matéria-prima? Aí você percebe, muitos devem ter percebido isso no caso, né? Que muitos dos pais de vocês trabalham com o setor terciário. Prestação de serviços, comércio, transporte, educação, né? Todo o cenário de profissionais liberais, médicos, advogados. Tudo bem, queridos? Então fica claro que aqui na nossa região o setor terciário é o setor que mais absorve a força de trabalho, né? Um número bem expressivo aqui em Florianópolis e Grande Floripa no caso. Muito bem. Se analisássemos por países, né, turma? Por países, vejam, na Alemanha o setor da agricultura absorve só 1,4% da população. 1,4%. Né? Na China, como a população rural é muito numerosa e tem uma agricultura muito rudimentar em algumas áreas, 27% da população. Na Coreia do Sul, um país que conquistou um desenvolvimento humano mais avançado, 4,8%. Na Dinamarca, 2,4%. Agora, cuidado. Só então a agricultura não é importante na Alemanha. Cuidado, nos Estados Unidos, 2% da população está na agricultura. Só que a agricultura deles é gigante, é forte. O que nós estamos observando aqui, queridos, não é a participação do setor no PIB, a importância do setor, não. Estamos discutindo qual o percentual de quem é economicamente ativo em cada setor. Então veja, a Alemanha é forte na agricultura, tem que abastecer mais de 80 milhões de habitantes. Os Estados Unidos é muito forte na agricultura, mas a parcela da população que atua no setor é pequena porque a agricultura é moderna. Aí você vê na China, que já há uma agricultura mais moderna, no entanto, né, aparece ali com 27% ainda dos trabalhadores do setor rural. Israel, 1,1% apenas. Indústria, na Alemanha, aí todos aqui são fortes na indústria, né? Dinamarca e Israel um pouco menos, com uma participação um pouco menor, mas Alemanha, China e Coreia do Sul são gigantes na indústria, veja, né, em torno de 1/4 da população no setor industrial. Só 1/4 é bastante, claro, claro que é, molecada. A indústria é cada vez mais moderna, automatizada, robotizada, então 1/4, né, um país industrializado. Tudo bem? Beleza? Muito bem. Trazendo isso agora para a realidade, né, de países quaisquer. Não leia ali embaixo, eu coloquei, ficou pequenininho até porque eu não queria que vocês lessem, tá bom? Era para ter animado aqui, mas ficou meio desanimada a coisa. Queridos, vejam. País A, país B, país C, país D. Vamos lá? No país D, 66% dos trabalhadores estão no setor primário. No país C, 44%. Então o que isso denota? Se há muita gente no setor primário, não quer dizer que o país seja um gigante na produção agropecuária, e sim que tem muita gente atuando nesse setor. Tudo bem? Participação na indústria secundária, que envolve a construção civil também, vamos lembrar, né? Envolve a construção civil, 18% e 15%, um pouco mais baixa. E o setor terciário, os demais. Agora vamos analisar o caso do país A. 3% da população economicamente ativa no setor primário. Isso quer dizer que produza pouco na área rural? Não, ele tem uma pequena participação. É um país industrializado, com 24% no setor secundário, e o setor terciário é o mais avantajado, né? É o que tem maior participação. Queridos, o país A é típico de países desenvolvidos, industrializados. A indústria é mais moderna, então emprega em torno de 1/4 da população, 1/5, 1/4, né, em torno disso, mas o setor terciário é o que mais avança, é a prestação de serviços. Tudo bem? Porque a agropecuária é moderna, a indústria é moderna, mas são industrializados no caso, e o setor terciário é mais forte. Quando você percebe países ali com menos de 50% da população no setor terciário, né, isso costuma denotar que o país ainda tem, né, uma participação da população rural, né, muito expressiva e uma produção ainda um pouco rudimentar no campo. Tudo bem, queridos? Beleza? Vamos trazer isso agora para a realidade brasileira, que consta em seu livro, tá? A fonte IBGE, obviamente, ao longo dos censos que o IBGE calculou. Veja, lá em 1940, turma,
Isso aqui é importante, hein? Agora é Brasil. Aquilo ali o tio Groto citou só para contextualizar. Ficou até feio, meio desconfigurado, né? Vamos lá. Então, queridos, olha só. O nosso papo agora é esse aqui, ó. Lá em 1940, 70% da população brasileira economicamente ativa estava no setor primário. Setor secundário respondia por apenas 10%, porque o país não era industrializado ainda efetivamente, né? E o setor terciário 20%, até porque tinha comércio, transporte, né? Tudo isso faz parte do setor terciário. Muito bem. Percebam que nas décadas que seguem, turma, o setor primário tem uma queda expressiva no gráfico. Por quê? Por causa da Revolução Verde, lembra? Anos 60, 70, 80, nós começamos a receber muita tecnologia e o campo passou a produzir mais, só que com menos mão de obra. Cuidado, essa queda não quer dizer que a gente esteja produzindo menos do campo. Quer dizer que tem menos pessoas no campo. Aí você me pergunta, mas ô Grote, eu estou pensando numa parada aqui. Se reduziu a população economicamente ativa no setor primário, isso não quer dizer que houve um êxodo rural expressivo? Muito bem, vocês são espertos, captaram? É óbvio, né, turma? Se houve uma queda do setor primário, evidentemente que houve uma redução da população rural, que foi para a população urbana. Tudo bem? Bom, agora analisando o gráfico, trazendo para o último censo em 2010. Percebam ali, turma, né? A indústria respondendo por um pouquinho mais do que 20%, a agricultura um pouco menos do que 20% e o setor terciário acima de 60%. Vamos fazer o seguinte, vamos analisar dados mais recentes e vamos observar uma tabelinha com o tio Grote agora, tá? Esse gráfico interessante mostra a queda expressiva da população do setor primário, né? Nas décadas de 50, 60, 70, 80, né? Agora vejam, estão aqui os dados para vocês, queridos. Olha o que o tio Grote falou lá, ó. 20% no terciário aproximadamente, 10% no secundário e o primário 70%. O que denota um país tipicamente, né, agrário exportador e com pouca tecnologia. Continuamos fortes no setor agrário exportador, o Brasil é um gigante, só que nós modernizamos o campo, né? Vejam aqui, turma, eu peguei um recorte, tá? Aqui, ó, entre 60 e 70. Vejam que a população do setor primário caiu 10%. 10%. E se pegássemos de 70 a 80, 15%. Então foi de 60 a 80 que nós tivemos o maior êxodo rural e uma forte mecanização do campo. Tudo bem? Trazendo os dados para o censo 2010. O censo é o dado mais completo, né, turma? Mais preciso, vamos dizer assim. Então vejam, nossa população do setor primário responde por 17%. Somos um país industrializado, 22%. E o setor terciário, 61%, arredondando ali por cento. Tudo bem? Beleza? Esse é o dado do censo. Tem algumas outras estimativas mais atuais? Tem. Vamos pegar aqui uma de 2015, que é feita pela PNAD. Lembra? Existe o censo, feito a cada 10 anos, que já conversamos sobre isso, e a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar, por uma amostragem, né, que não é tão preciso quanto o censo, mas tem uma margenzinha de erro, mas que se adequa, tá bom? Vejam que o setor primário no Brasil continua reduzindo. Ah, só estamos produzindo menos? Não. Passamos os Estados Unidos na produção de soja, por exemplo. Estamos produzindo cada vez mais, mas com menos mão de obra. Tudo bem, queridos? Então lá, 17 a 13% do setor primário, vamos colocar assim do censo para estimativa, né? Pode ter caído um pouquinho mais em publicações mais recentes aí, pontuais. Secundário, 21,6%. O Brasil tem perdido força na indústria, que nós somos menos competitivos, mas essa indústria também está mais moderna, empregando menos, né? E o setor terciário, 64%, 65% quase. Tudo bem, queridos? Se aparecer um dado mais recente, setor terciário 67%, 68%, possivelmente. Primário caindo um pouquinho para 12%, possivelmente. Tá? Então, só trabalhar com esses números, saber que o primário está em queda, o secundário se mantém ali na casa de 20 e pouquinhos por cento, né? Agora, o que fica evidente é que há uma terciarização da economia. Aí vem uma pegadinha. Terceirizar
é eu pegar uma atividade da escola, por exemplo, as senhoras que fazem a limpeza da escola, certo? Essas senhoras, elas são contratadas pelo COC, então são funcionários do COC. O COC poderia terceirizar, isso é uma terceirização de atividade. Neste caso aqui é uma terciarização, ou seja, uma expansão do setor terciário. E aí eu vou pedir para vocês tomarem cuidado, que eu vou conversar mais à frente na aula de urbanização sobre isso. Uma atençãozinha especial. Qual? Ah, sou legal, né? Houve uma terciarização, atividades, né, hoje muito mais diversas que no passado. Até como eu brinco com vocês, né? Sua avó não fazia pilates, né? Não havia essa atividade. Então veja toda a sorte de serviços que temos hoje. Serviços de informática, massoterapeutas. Vamos lá, rapaziada? Nem se falava nisso. Poucos tinham acesso a um dentista, a um médico, né? Imagina lá na década de 40, tudo bem? As pessoas, né, os partos eram feitos por parteiras, por, né, pessoas que nem sempre eram qualificadas como enfermeiro ou médico, né, por exemplo. Então, era uma outra realidade. Então, houve uma terciarização. Só cuidado. Essa expansão do setor terciário em países subdesenvolvidos costuma vir acompanhada da hipertrofia. Hipertrofia. O cara vai para academia fazer hipertrofia, ficar fortão, né? Isso é hipertrofia, é um inchaço do músculo, é um crescimento anômalo. Então, cuidado com o termo. Terciarização da economia, expansão do terciário. Só que essa expansão em países muito desiguais, em países que a população migrou do campo para a cidade rapidamente, muitas vezes sem qualificação, ocorre a hipertrofia do setor terciário. Hipertrofia é o inchaço, é um crescimento anômalo. Tudo bem, gente? Vamos lá. No Reino Unido, 72% dos trabalhadores são do setor terciário. 72%, mas não está inchado. A maioria está devidamente empregado. Você quase não vê catadores nas ruas, pessoas fazendo serviços informais, como vê aqui em nosso país. Tudo bem, molecada, onde mais de um terço da população atua na informalidade. Então, lembre, o inchaço do terciário é a hipertrofia do terciário. Ou seja, o subemprego, o trabalho informal, o cara que cata latinhas, né? O cara que tenta se virar com qualquer atividade, sem qualquer registro, sem qualquer vínculo empregatício. Tudo bem, molecada? Hipertrofia do terciário. Bom, aqui só para que vocês percebam, né, a relação entre a população economicamente ativa, e o total da população. Vejam que houve um crescimento do número de pessoas economicamente ativas. Por quê? Estamos reduzindo o número de jovens e não somos um país de idosos ainda. Lembra aquele papo sobre bônus demográfico? Peguei esse gráfico da internet e vou só fazer uma pequena correção. Ele não começa nos anos 70, né? Dos anos 90, 2000 para cá especialmente, é quando nós temos uma parcela de adultos muito maior do que os jovens que nascem menos, e ainda não somos um país, né, de idosos como o Japão, por exemplo. Uma participação expressiva de idosos, vamos dizer assim, né? Tudo bem, molecada? Vamos avançar. Bom, onde é que entra agora a Covid-19? Nas pegadinhas sobre desemprego, e no seu COC 1000 vai perceber que tem várias sobre isso. Tudo bem? Quais são os tipos de desemprego, Grote? Que o vestibular costuma cobrar, turma? 2. O desemprego estrutural e o desemprego conjuntural. Bem fácil pela imagem, você já vai entender. Desemprego estrutural é o desemprego quando muda a estrutura, quando há uma modernização. Eu trabalhava numa indústria automobilística, eu era soldador de peças. A robótica faz isso. Esse emprego não existe mais. Tudo bem? Eu trabalhava como office boy. Tinha 4 amigos que trabalhavam comigo como office boy. Hoje, né, eu faço tudo online. Tenho um office boy para levar um documento num cliente quando necessário. Então, empregos que foram desaparecendo. Colocar uma catraca eletrônica ali com cartão no ônibus. Não precisamos mais da figura do trocador, do cobrador. Então, estas pessoas perderam emprego pela tecnologia, porque mudou a estrutura, lembra? Conversamos sobre isso. E a terceira revolução industrial, também chamada de revolução técnico-científica, levou ao aumento do desemprego estrutural, né? Aquele quando muda a estrutura. Já o desemprego conjuntural, né? Tomei o desemprego por um momento, é um desemprego pela conjuntura. Tudo bem?
pela conjuntura, pelo momento. Então a Covid-19, guarda com carinho essa informação, ela levou a um aumento do desemprego conjuntural. Se o governo mobilizar forças, né, empréstimos para empresários, redução de custos na produção, enfim, alternativas forem criadas, né, estimula o emprego de novo e voltamos a empregar as pessoas. Então esse desemprego conjuntural, turma, ele é relativo a uma crise. Ele costuma ser momentâneo. Lá em 2008, com a crise de 2008, o desemprego explodiu. Logo, voltou a baixar o índice de desemprego. Então ele é conjuntural, ele é pelo momento. Estrutural é pela estrutura, conjuntural pela conjuntura, pelas circunstâncias do momento. Tudo bem? Então, a elevação do desemprego que ocorreu no Brasil nos últimos 2 trimestres, especialmente no último trimestre, que eu vou mostrar para vocês, é relativo ao desemprego conjuntural. Tudo bem, queridos? Tá lá para vocês, ó. E o friccional é aquele desemprego... A pessoa trabalhava na praia no verão, acabou a temporada. Aí ela veio trabalhar no centro. Ela ficou 1 mês desempregada, ela ficou 1 mês e meio desempregada até conseguir um novo emprego. Então essas pessoas que mudam de posto de trabalho e eventualmente ficam desempregadas por um período. Não costumam cobrar no vestibular. Tá aí para vocês, só para, né, fazer o registro. E agora, molecada, eu coloquei várias reportagens e peço a vocês a leitura, por favor, delas. Tá? Mostrando aqui, ó, dia 30 de junho, a publicação, a elevação do desemprego no Brasil. Veja, com a crise econômica 2015-16, o desemprego em 2017 chegou ao seu pico máximo dessa linha de pesquisa do IBGE que começou em 2012, que foi 13,7%. Teve uma queda, voltou a crescer, teve uma queda, voltou a crescer. Essas oscilações periódicas ocorrem, né, por períodos do ano, né, turma, final do ano, início do ano. Tem umas transições aí de aumento de emprego ou aumento do desemprego. Mas percebam que agora em 2020 o desemprego voltou, ou se manteve, né, num patamar muito elevado. Muito elevado. Vamos analisar aqui, ó. Número de pessoas empregadas no Brasil. Empregadas, veja, estava próximo da casa de 95 milhões. Caiu. Ô, Grote, mas peraí, cara, eu não percebi isso tanto na taxa de desemprego. Aqui eu vejo que as pessoas empregadas despencou, mas os desempregados não aumentou tanto. Então escuta só agora. A análise da taxa de desemprego hoje, que está em 12,9, tá? Hoje, pesquisa recente, 12,9, é uma análise que tem que ser cuidadosa, porque ela é diferente de outras circunstâncias. Escutem só o tio Grote, eu vou mostrar para vocês. Por que o desemprego não aumentou tanto? Se tem menos pessoas empregadas, professor. Essa matemática não fecha, pô. Então vamos lá, vamos entender. Ó, despencou o número de pessoas empregadas, né? O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte. Muitas pessoas que perderam emprego, perdi emprego, tá? Passei 1 mês desempregado, tô dentro de casa, tô com medo de sair, né, devido à Covid. No entorno no meu bairro não tem emprego, não tem oferta. Então eu desisti de procurar. São os desalentados. Veja, existe a população ocupada e a desocupada. Lembra que desocupado é quem procura emprego. Quem não procura emprego não é desempregado, é desalentados. Molecada, esse número passou de 5 milhões e é o maior da história. O número de pessoas que desistiram de procurar emprego, que entram no grupo que são chamados de nem trabalha e nem estuda. Tudo bem? Estes são os desalentados. Entenderam por que caiu o número de pessoas empregadas, mas o desemprego não aumentou tanto? Porque só é desempregado quem procura emprego. Então, olha só a jogadinha. Aumentou o desemprego, sim, que tem pessoas que perderam o emprego e continuam procurando, mas tem pessoas que perderam o emprego e desistiram de procurar. São os desalentados. Queridos, eu acho que esse ano isso pode ser cobrado, tá? Há muito tempo ninguém cobra o desalentado, né? Ou essa pessoa que desistiu de procurar. Este ano pode, porque eu vou repetir. Se estes desalentados todos procurassem emprego, a nossa taxa de desemprego estaria acima de 15%, facilmente 18%. Tudo bem? Vou mostrar mais alguns dados para vocês. Ó, aqui eu botei alguns indicadores, né, no último censo, por exemplo, que mostra que a população economicamente ativa do Brasil naquela conjuntura era de 91 milhões.
tá? De população economicamente ativa, o que respondia do total da população a 49%. Aí já vem a desigualdade de gênero aqui, né? Homens 56, mulheres 43. Além das mulheres serem maioria da população, as mulheres representam 51% da população brasileira, mas sua inserção no mercado é inferior, conforme dados do último censo. Tudo bem? Além disso, por dados mais recentes, em média ganham 20% menos. Então a desigualdade de gênero, queridos, no que remete ao mercado de trabalho, é muito explícita. Seja na participação, seja no rendimento, seja na taxa de desemprego. Olha esse dado aqui, molecada. As mulheres, a taxa de desemprego entre as mulheres chega a quase 15%. Dos homens, em torno de 10 e pouquinho. A média, 12,9%. Mas as mulheres que não conseguem emprego, que procuram, não conseguem 15%. Os homens em torno de 10, 11. Então vejam que a desigualdade de gênero está na participação total, está nos rendimentos e na taxa de desemprego. Tudo bem, molecada? Fora outras questões, né? Nossa, não cabe agora, né? Na sociologia vamos discutir mais, mas para que você entenda. Então olha só, queridos, matéria publicada no último dia 30, né, da PNAD, das pesquisas feitas pelo IBGE, mostra que 12,9% é a nossa taxa de desemprego. Tudo bem? São as pessoas desocupadas ou desempregadas. Desocupado é quem procura emprego. Quem procura emprego é desempregado. Se você é estudante e não procura emprego, estou repetindo porque eu sou chato mesmo, tá? Você não é desempregado, você está, né, não no desalentado, você é um estudante, né? Está estudando ali. Né? Desalentado é o nem estuda e nem trabalha. Tudo bem, queridos? Beleza? Tem mais indicadores, tem os linkzinhos dos textos, olha lá. Ó, número de empregados no Brasil, né? Caiu 8,3% o número de pessoas empregadas. O desemprego, né, aumentou. Aí veja, a matemática como não fecha, né? O número de empregados caiu 8%, mas o desemprego só aumentou 8%. Só aumentou 3%, perdão. Por que o desemprego só aumentou 3%? Porque aumentou o número de desalentados, o número de pessoas que desistiu de procurar emprego. Entenderam como dizer hoje é 12,9% o desemprego? Tá, é o dado oficial. Mas teve um grande número de pessoas que cresceu 15% no número de desalentados, de pessoas que deixaram de procurar emprego. Tudo bem, queridos? Desalentados, tá? São as pessoas que desistiram de procurar. E isso pode cair na provinha de vocês. Tá bom? Tem aqui mais dados sobre a pesquisa, tá? Aqui diz, ó, a taxa de informalidade 37,6%, tá? Informalidade, né, também reduziu, por quê? Porque as pessoas não estão mais lidando diretamente na rua, pararam por um tempo em virtude do confinamento, né? Ó, desalento, quem desistiu de procurar emprego bateu um novo recorde, 5 milhões de brasileiros, né? O Brasil perdeu 7,8 milhões de postos de trabalho em 3 meses. Ninguém vai cobrar esses números de vocês, mas para que você entenda, ó, queda com emprego com carteira assinada, queda sem carteira, né? 2 milhões de trabalhadores por conta própria também perderam sua fonte de renda. Tudo bem, queridos? Beleza? Muito bem. Ó, população ocupada tem queda recorde, então tem os dados para vocês lerem, né, se divertirem em casa, tudo indicadinho certinho ali para vocês, ó, tudo publicação recente, molecada, beleza? Ó, dia 17/7, a taxa de desemprego já chegou a 13,1%, então já houve um aumento em relação à pesquisa anterior, né, atualizando aqui para vocês também, tudo bem? Então tá lá. E aqui por região, né, molecada, tá lá, ó. Em todas as regiões houve aumento do desemprego. No Sudeste, né, com a população mais numerosa, chama atenção, mas em todas houve uma pequena ou uma maior elevação nos índices de desemprego. Tudo bem? Queridos, fechando nossa aula agora, eu botei aqui nos slides tudo que eu já havia colocado na aula de desenvolvimento sobre IDH, para você fazer uma revisão que eu considero realmente muito importante essa temática, tá? Mas hoje vou falar apenas de Brasil, que foi o que nós não vimos naquela aula brevemente, tá bom? Olha lá. No último IDH municipal, está aí o ranking por estado, né, em 2017. Veja, Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina com IDH considerado muito alto, comparado até alguns países da Europa, do leste europeu no caso, né? IDH alto, né, seriam os estados em verde, completando o sul e sudeste, por exemplo, alguns nordeste.
médio, né? Não temos países com IDH baixo aqui nessa avaliação. Médio, aí entra Alagoas, Piauí, Maranhão e Pará. Tudo bem, queridos? Até aqui a tabelinha para vocês, com o ranking certinho. Veja, Distrito Federal, na última pesquisa, então, 2017, o dado, né, publicado aí mais recentemente, é o estado com o melhor IDH. São Paulo vem na sequência, Santa Catarina depois. Vocês vão me dizer, professor, mas me parece estranho porque, né, a gente sabe que São Paulo tem tantas questões de carência, algumas comunidades periféricas, mas o índice de escolaridade, a renda per capita, né, também pesa, né, molecada? A longevidade que não é baixa. Santa Catarina avança na longevidade. Estamos em terceiro lugar. Depois o Rio de Janeiro, né, e o Paraná e Rio Grande do Sul na sequência. Então os estados do Sul estão entre os 6 melhores do país. Tudo bem? Distrito Federal também temos ali, né, uma renda elevada, um índice de educação também elevado. Os piores indicadores estão onde, Grote? Vamos lá. Alagoas, Maranhão, Piauí, Pará. Os estados do Norte e Nordeste costumam apresentar, infelizmente, né, queridos, a desigualdade é muito marcante, o acesso à educação também, longevidade um pouco menor, né, faz com que esses estados, Alagoas e Maranhão, por exemplo, estejam nos últimos lugares. Tem um linkzinho aqui, quem quiser acessar, fique à vontade, tudo bem? Agradeço a participação, agradeço a atenção e qualquer dúvida, compareça na assistência. Tá bom, turma? Beleza? Leiam os slides, leiam os textinhos, as matérias estão bem legais, tá bom? Valeu, tchau, tchau.